Vamos começar então a nossa conversa, o nosso bate-papo sobre Leon Denis, né? Leon Denis é um grande poeta. Ele escreve com uma Boa Noite Divino, ele escreve com uma sutileza e com uma beleza muito grande, né? A obra dele eu considero assim um poema para a gente ler. A gente aprende lendo um poema, devido ao vocabulário, devido ao seu pensamento, a forma como ele conduz o seu pensamento, né? E para nós começarmos, eu achei interessante a gente ter uma ideia muito rápida, né, porque o nosso tempo é curto, uma ideia rápida da biografia, de uma pequena biografia de Leon Denis. E buscando na internet, né, em outros livros. Boa noite, Enio, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Nina. Nós encontramos assim, dizendo assim, que Leon Denis nasceu a 1º de janeiro de 1846, na pequena cidade de Toul, que é a província de Lorena, né, se eu não me engano é Lorraine, né? Eu não domino o idioma francês, então eu não sei muito bem como se pronunciam as coisas, tá? Mas se eu não me engano é a província de Lorena. E desencarnou em Tours no dia 12 de abril de 1927, aos 81 anos. Ele foi, na realidade, Lorraine Júnior, eu não sei direito, ou Lorraine, né? Ele, na realidade, ele foi o consolidador do espiritismo, né? E não apenas um substituto ou um continuador de Allan Kardec. Ele trouxe essa consolidação. Lorraine, ok, Júnior, obrigada, espírita. Ele fez essa consolidação da doutrina espírita, né? Ele participou de estudos doutrinários, ele realizou estudos doutrinários, pesquisas mediúnicas, impulsionando dessa forma o movimento espírita na França e no mundo, né? E por que no mundo? Porque a França, nessa altura, na época em que ele começou a trabalhar, em que ele trabalhou pela difusão da doutrina espírita, a França era o centro cultural do mundo, né? As famílias mais abastadas mandavam os seus filhos para que pudessem estudar na França, porque dali da França saíam pessoas preparadas para levar o conhecimento ao mundo, né? Então, automaticamente, tudo que foi estudado na França nesse momento acabou tendo uma projeção mundial. Boa noite, Carlos. Boa noite, Amélia. Acabou tendo uma projeção mundial, né? E nós até podemos analisar um pouquinho, pensar um pouquinho, por que da doutrina espírita ser codificada, né, naquele momento na França? Porque certamente ela teria mais facilidade de ser conhecida nas outras partes do mundo também, né? Então ele impulsionou isso, ele auxiliou esse trabalho, né? Ele desempenhou esse trabalho. E com isso, ele foi aprofundando nas suas obras alguma coisa que ele dizia, assim, um respeito muito grande, né? Que é justamente o aspecto moral do espiritismo. Né? Não só o aspecto científico, não só o aspecto filosófico, mas principalmente o aspecto moral da doutrina espírita. E a gente consegue perceber isso nos seus livros, nas suas obras, a gente consegue perceber essa tônica de Denis, né? Essa preocupação que ele tem com os aspectos morais da doutrina espírita, com a modificação do homem, de levar ao homem, de dar material ao homem para que ele possa estudar, para que ele possa analisar, para que ele possa pensar, repensar toda a sua posição diante da vida, diante do mundo. A sua primeira grande obra foi justamente o livro Depois da Morte, que surgiu em 1890. Lá, então, em 1890, tínhamos em nossas mãos, o mundo tinha em suas mãos, a primeira obra de Leon Denis, que foi justamente o livro Depois da Morte. E esse livro, se a gente analisar um pouquinho esse livro, nós vamos perceber que ele apresenta 5 partes, né? Na primeira parte, Leon Denis apresenta as grandes religiões da antiguidade.
Ele fala sobre o Egito, ele fala sobre a Índia, ele fala sobre a Grécia, ele fala sobre as religiões que até então eram secretas, né? Não eram religiões que todas as pessoas tinham acesso a ela, né? Na segunda parte, ele vem nos falando sobre a filosofia espírita. Na terceira e na quarta parte, ele aborda, ele faz uma abordagem do mundo espiritual, ele fala do mundo invisível, do que se encontra no mundo invisível. E na quinta parte, que é a parte que, vamos dizer assim, que seria assim, um xodózinho, né? Que seria um carinho, por onde ele tem um carinho muito grande, que é justamente ou a sua preocupação muito grande, que ele fala justamente sobre a parte moral. E ele denomina essa parte de o caminho reto, né? Por quê? Porque era essa a sua grande preocupação, né? E se nós analisarmos, é essa a nossa grande dificuldade até hoje. É a grande dificuldade de todos nós. É o caminho reto, é a modificação moral, a modificação dos nossos valores morais. Há quantos anos estamos encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando, e as nossas questões morais ainda são difíceis para a gente analisar, para a gente se modificar diante do nosso interesse. Que nós até nos propomos a uma modificação enquanto não se toca no nosso interesse. A partir do momento que toca lá no nosso interesse, nós começamos a pensar e repensar um pouquinho as nossas atitudes em relação à nossa modificação, né? E criamos até chavões, criamos até frases prontas, frases feitas, né? Nos utilizamos dessas frases feitas, né? Quantas vezes não nos pegamos nos dizendo assim, a natureza não dá saltos, eu sou um espírito eterno, a natureza não dá saltos, né? Realmente, exatamente, Sonimar, desculpas, a natureza não dá saltos, nós somos espíritos eternos, mas precisamos entender que nós temos um caminho pela frente, nós temos uma perspectiva de vida pela frente, né? E essa é a grande preocupação de Denis, a gente vai perceber isso, né, na sua obra de um modo geral. E a introdução do livro, nós não vamos ler a introdução toda e convidamos aos nossos amigos que façam a leitura dessa introdução, né, do livro Depois da Morte. E Leon Denis vem colocando para a gente, em diversos momentos, algumas partes que nos chamam a atenção, né? Só o iniciozinho, vamos ler só o iniciozinho, se vocês vão me permitir ler aqui o início. Ele diz assim, na introdução: vi deitadas nos seus sudários de pedra ou de areia as cidades famosas da antiguidade. Cartago, com brancos promontórios, as cidades gregas da Sicília, o campo de Roma, com seus aquedutos. Vi os últimos vestígios das cidades antigas, outrora formigueiros humanos, hoje ruínas desertas que o sol do Oriente calcina com suas ardentes carícias. Evoquei as multidões que se agitaram e viveram nesses lugares. Vi-as desfilar diante do meu pensamento, com as paixões que as consumiram, seus ódios, seus amores, suas ambições desfalecidas, seus triunfos e seus reveses, fumaças levadas pelo sopro dos tempos. E disse a mim mesmo: eis no que se transformam os grandes povos, as capitais gigantes, algumas pedras amontoadas, montes desolados, sepulturas ensombreadas por raquíticos vegetais, nos ramos dos quais o vento da tarde lança o seu lamento. A história gravou as vicissitudes da sua existência, suas grandiosidades passageiras, sua queda final, mas a terra tudo encobriu. Ele vem nos dando assim uma introdução para uma situação que a gente a gente tem uma preocupação muito grande, né? Todos nós renascemos e todos nós sabemos que num determinado momento, num determinado dia, nós deixaremos, né, este planeta, melhor dizendo, este corpo material, né? Um dia nós morreremos.
Mas morte é um assunto e é um tema que a gente não gosta muito de conversar a respeito, né? Porque a gente tem medo da morte. Ou dizer assim, será que eu tenho medo da morte? Ou será que eu tenho medo da maneira pela qual eu vou precisar desencarnar? Né? Mas é uma situação, é uma comprovação, é um fato que a gente não pode ignorar. Né? Uma hora nós teremos que partir. Como será? Vai depender de uma série de fatores. Mas nós temos que encarar isso. E na grande maioria das vezes a gente tenta ignorar esse fato. Eu não gosto de falar em morte. Quem é que gosta de conversar sobre a morte? Quem é que gosta de tratar de assuntos referentes à morte? Tipo assim, providências que a gente precisa ter em relação à morte. Quem que gosta de tratar disso? Alguém já parou para pensar, né, em relação a toda a cerimônia que sucede à morte, quer dizer, o enterro, o velório, como as coisas deverão ser resolvidas? Muitas pessoas dizem assim, eu não quero pensar nisso, porque isso é problema de quem está vivo. Eu já morri mesmo? Eu já estou morto? Boa tarde, Rosana. Boa tarde, Lindaberg. Boa noite, Deoclésio. Boa noite, aliás, né? Regis, boa noite a todos que chegaram depois do nosso início. Sejam todos muito bem-vindos. A gente muitas vezes não pensa isso, não fala sobre isso, não vê dessa forma, né? Não quero pensar sobre morte, porque depois eu estou morto mesmo. Isso é problema de quem está vivo. Quem está vivo é que vai ter que dar conta dessa responsabilidade, né? Que vai ter que tratar de sepultamento, que vai ter que tratar de velório, que vai ter que tratar de tudo, né? Então a gente não gosta de falar sobre morte, né? Mas a gente não pode fugir. A gente não pode fugir porque é a única certeza que a gente tem. Que outra certeza a gente tem na vida da gente, a não ser essa, né? Então a gente não tem como fugir disso aí. E Leon Denis vem colocando na introdução, justamente, ele vem questionando na introdução, justamente essas perguntas que a gente não se faz, essas situações que a gente... Eu também, meu amigo. Eu sei que eu já estou numa moratória, entende? A gente tem muita coisa para fazer por aqui, né, Júnior? Eu também acho, né? Eu sei que eu recebi uma moratória. 2 anos e meio atrás eu recebi uma moratóriazinha, né? Mas a gente ainda tem muita coisa para fazer, né? Será que vão dar mole para a gente assim, olha só, você pode ir embora para cá porque a gente vai trabalhar por aqui? Não, a gente ainda tem que carregar esse fardo do corpo físico, ainda tem que carregar essas adversidades que a gente carrega no corpo físico, né? Então a gente não para e não pensa muito nisso aí não, né? Mas a gente tem que pensar, porque não tem outra forma, né? Não tem outro jeito, né? E como a gente estava falando, Leon Denis, ele vem colocando isso, né? Ele vem fazendo esses questionamentos de diversas formas, ele vem apertando a gente para pensar sobre isso, né? Mais à frente, ele diz assim, olha, e me perguntava, por que essa agitação dos povos da terra? Por que essas gerações que se sucedem como camadas de areia trazidas incessantemente pela vaga para recobrir as camadas que as precederam? Por que esses trabalhos, essas lutas, esses sofrimentos, se tudo deve conduzir ao túmulo, né? Então, por que tanta confusão que a gente arranja na vida da gente, né? Por que essa confusão toda que a gente vai arranjando na vida da gente, essas complicações que a gente vai arranjando, né? Que a gente sofre, vai sofrendo com isso, fica angustiada com as coisas, se acaba com as coisas, se tudo, como ele coloca aqui, se tudo deve conduzir ao túmulo. Pronto, chegou ali, acabou. Né? E ele continua assim, os séculos, esses minutos da eternidade, viram passar nações e reinos e nada ficou de pé. Se a gente analisar, se a gente for pensar e refletir sobre a trajetória do nosso planeta, né, das diversas formas de governos que nós tivemos, né, dentro do planeta Terra, dos domínios, dos impérios, né, em que o bem material era o bem maior que as pessoas queriam possuir e ainda querem possuir, né? Se a gente parar para pensar,
quantas lutas, quantas guerras, quantos sofrimentos, quantos desacertos aconteceram e simplesmente tudo acabou aonde? Como ele coloca anteriormente, né? Tudo acabou no túmulo, nada ficou de pé. Os impérios não ficaram de pé. Nós encontramos ruínas desses impérios, mas os impérios foram sucedidos. A humanidade foi evoluindo, a espécie humana foi evoluindo. Ela foi melhorando, ela foi se melhorando. Se nós analisarmos a atitude do homem hoje com a atitude do homem há uns anos atrás, há séculos atrás, a gente vai perceber uma evolução. Né? E quando a gente diz assim, mas só o mal sobressai. Não é só o mal que sobressai. O bem é tímido diante do mal. O mal é ousado, o bem é tímido. Então, aquele que é ousado se espalha, né? Aparece mais aos olhos dos outros. Mas a luta do bem contra o mal é uma luta muito grande. E com certeza o bem vence. Nós não estamos num planeta onde o mal é o vencedor, né? O bem vence. Mas é que o bem é tímido. A gente fica quietinho, né? Então daí a importância do estudo, da importância da doutrina espírita na vida da gente, para a gente poder ir se melhorando gradativamente. E na medida que a gente vai se melhorando, as pessoas à nossa volta também vão se melhorando, porque elas se miram no nosso exemplo, né? E a partir da nossa casa, aí começa pela gente, depois a nossa família mais próxima, a nossa casa, o vizinho, de repente o andar, o prédio, e gradativamente a gente vai modificando. Mas para isso é preciso que a gente também se modifique, né? Mais à frente, Leon Denis coloca assim: a natureza sorridente, eterna, enquadra nos seus esplendores os tristes restos dos impérios. Nela nada morre, senão para renascer. Né? Boa noite a todos os amigos que estão chegando agora. Né? Nada morre a não ser que seja para renascer. Nós temos o ciclo da vida, dentro da espécie, dentro dos seres vivos, nós temos o ciclo da vida, o ciclo vital. Né? Todo ser nasce, né? Cresce. Lembra lá das aulas da gente de ciências, né? Ou de geografia, mas de ciência. Todo ser nasce, todo ser vivo nasce, ele cresce, ele se desenvolve, né? Ele amadurece, ele se reproduz. Né? Ele envelhece e ele morre. Os vegetais, quando chegam no final lá da sua jornada dentro do seu reino, né? Eles viram adubo, né? Os galhos que caem das nossas árvores, as folhas que caem das nossas árvores, né? Eles viram adubo, eles caem na terra. E os animais que vivem nas florestas, nos grandes ecossistemas, né? No momento em que eles morrem, que eles caem no solo, a matéria é decomposta e a matéria volta para a natureza, ela vira adubo como meio favorecendo para que o novo vegetal cresça. Há uma modificação, não uma estagnação, há uma modificação. Ela pode ser lenta, mas ela não está estagnada, né? Como ele coloca para cá, como ele coloca aqui para a gente. A natureza sorridente, eterna, enquadra nos seus esplendores os tristes restos dos impérios. Nela nada morre, senão para renascer. O homem com suas obras é o único destinado ao nada, ao esquecimento. Se a natureza nos ensina, se a natureza nos mostra, né, esse renascimento, essa renovação constante, por que o homem seria fadado ao nada, ao esquecimento? Certa vez eu vi uma frase num plástico colado num carro, lá no Leon Denis, eu estava saindo do Leon Denis, eu vi uma frase, eu não me lembro exatamente o que dizia, as palavras exatas, mas dizia mais ou menos isso. Se a tartaruga, né, vive 100, 200 ou não sei quantos mais anos, não te parece estranho que o homem só viva 60, 70 para nada? Não é estranho, né? O homem só viver 60 anos, 70 anos, 80 anos para nada, né? Se a tartaruga vive 100 anos, 200 anos, não é estranho. Então tudo que a gente passa, tudo que a gente aprende, acaba com nada, acaba ali. Né? Eu certa vez, conversando com uma amiga, ela me contou que ela foi fazer a exumação do corpo físico do pai dela, né? E até então ela nunca tinha presenciado nada, né?
Exatamente, né, Júnior? Não faz sentido, né? E ela foi fazer a exumação. Ela teve necessidade de fazer a exumação, ela foi com os familiares fazer a exumação do corpo do pai. E chegou na ladeira do túmulo, as pessoas lá do cemitério abriram, né, e etc e tal. E ela disse que ela se afastou um pouco, ela não quis ficar muito perto, ela se afastou um pouco, ficou sentada um pouco distante. E de repente ela viu, né, os ossos do pai dela serem colocados no chão, próximo ao túmulo, né? E o rapaz que estava fazendo, o servidor que estava fazendo lá o trabalho, o coveiro, o funcionário lá do cemitério, pegou uma lata de alguma coisa, não sei se era uma lata de manteiga, uma lata de margarina, uma lata grandona, tipo assim, de uns 20 litros ou maior, não sei, né? Não me lembro. E colocou água ali dentro. Ela disse que ele pegou os ossos, aqueles ossos menores, né, que o fêmur não daria ali, jogou ali dentro e sacudiu para poder lavar, para poder tirar a terra, para poder tirar os outros resquícios das coisas que estavam ali, né? Já tinha algum tempo, já tinha bastante tempo que o pai dela já havia desencarnado. E ela disse que nessa hora ela parou, ela pensou, ela ficou olhando, ela olhou lá para o moço lá lavando os ossos, né? Ela disse assim, olha, a sensação que eu tive é que ele estava lavando assim, por exemplo, arroz ou feijão, sabe? Lavando alguma coisa, algum grão, uma coisa qualquer que tivesse que lavar e escorrer a água, né? E aí ela se perguntou para ela mesma, né? Será que essa pessoa que viveu comigo, que foi tão importante na minha vida, que me formou, que me educou, né? Será que essa pessoa, ela se resume a esse amontoado de ossos que está sendo lavado numa lata, numa vasilha, e que depois foram colocados ali ao sol para secar? Uma pergunta que a gente se faz. Né? Não é possível que aquela pessoa que teve tanto significado, como os nossos entes queridos tiveram tanto significados na nossa vida, né? E que se acabe ali num túmulo e que não tenha ficado mais nada para contar a história, que acabou ali, né? Acabou o carinho que foi plantado, acabou o amor, acabaram-se os ensinamentos, acabaram-se as experiências, tudo ficou a nível de história e tudo acabou ali, né? Não, realmente, Júnior, para ele era um ato banal mesmo, para o funcionário. Achei interessante a reflexão dela, né? Ela se perguntando isso, né? Ela perguntando isso a ela, né? Será que tudo que existiu entre ela e aquele ser cujos ossos estavam ali, né? Será que tudo iria acabar ali naquele momento, mas nada ia restar, né? O que é isso então? Né? É uma coisa que a gente tem que pensar. E isso que Leon Denis vem trazendo aqui para a gente esse pensamento, né? Mais abaixo, num outro parágrafo, ele diz assim: que o homem não se perguntou sobre a explicação, desse mistério, e durante o velório, nesse colóquio solene com a morte, pôde não pensar no que o aguarda a si próprio. Este problema nos interessa a todos, pois todos nos submeteremos à lei. Importa-nos saber se a essa hora tudo está terminado, se a morte é apenas um melancólico repouso no aniquilamento, ou ao contrário, a entrada numa outra esfera de sensações, né? Então, é verdade, né? Quantas pessoas, quantos velórios a gente já acompanhou, quantos enterros a gente já acompanhou, e será que a gente nunca se perguntou, né? Principalmente quando a gente começa, por exemplo, é natural, a ordem natural das coisas, né, nos deixa claro, mais ou menos claro, né, que os mais velhos desencarnam primeiro que os mais novos, né? Mas chega um momento que nós, que fomos os mais novos um dia, passamos a ser os mais velhos, né? E aí, de repente, a morte, ela começa a fazer parte, ela começa a levar, a ceifar a vida daquelas pessoas que fazem parte da nossa geração, né? Primos, irmãos, né? Em algum momento a gente começa a se ver naquela geração de pessoas, né? Que a morte está levando, que estão sendo ceifados, né? E a gente às vezes não se pergunta, meu Deus do céu,
né? Porque enquanto a gente vai perdendo os mais velhos, a gente se coloca naquela posição, estava velhinho, ou estava muito doente, ou estava assim, ou estava assado. Quando os da nossa idade, da nossa geração, ou pouca coisa mais velhos, ou muitas vezes mais novos, começam, né? Partem, a gente se pergunta, não se pergunta? Puxa, agora a coisa está ficando mais ou menos dentro da minha faixa, né? Da minha faixa. E aí? E o que eu espero nesse momento? Como o Leon Denis coloca aqui pra gente, o que eu espero? Eu espero que tudo se termine no repouso, no aniquilamento, ou eu vou encarar isso como uma entrada numa outra esfera de sensações? Tudo vai acabar ali, exatamente, Alba. Aí nós começamos a procurar respostas. Tudo vai se acabar ali, naquele momento, né, com o sepultamento daquele corpo, ou será que a gente consegue enxergar dentro dessas possibilidades, das nossas possibilidades, a gente começa a enxergar e a questionar isso, né? Será que tudo acaba aqui? Será que não existe depois, não existe vida depois que esse corpo retorna ao seio material? Será que a vida acabou aqui? Será que tudo que a pessoa sofreu, tudo que aprendeu acabou ali? A gente começa a se perguntar, né? E a gente tem que pensar. Precisa começar a pensar. A gente precisa começar a pensar na morte, não como aquela coisa ruim, mas como uma faceta da vida da gente, né? Uma fase da vida da gente, uma parte da vida da gente que a gente precisa encarar e tirar toda essa, como é que se diz assim, essa aura de coisa ruim, de sofrimento, né? Exatamente, mais um estágio, Júnior. E tirar toda essa conotação de sofrimento. Saudade existe? Existe. A saudade aumenta, a gente sente saudade dos entes queridos que partiram, a gente sente saudade. A gente se habitua com a ausência das pessoas na vida da gente, assim como a gente se habitua com a presença das pessoas na vida da gente, né? A gente se habitua com a ausência, mas a saudade, ela permanece, né? A saudade do contato físico permanece, a saudade de sentar, de conversar, né, com aquela pessoa. Isso permanece, né? Isso tudo permanece, tudo continua, mas isso não significa que acabou. Isso não significa nunca mais. Isso não significa jamais verei meu ente querido, né? Jamais verei meu ente querido. Porque a gente sabe que onde existe amor, existe reencontro. O Luiz Carlos Mileco, que tinha um programa de telefones aqui no Rio de Janeiro, que é dentro da Sociedade Pro Livro Espírita em Braille, que funciona aqui no Rio de Janeiro, e ele tinha um programa de telefone que era assim, ele chamava de telemensagem. Cada dia a pessoa telefonava e escutava uma mensagem do Mileco, deixava uma mensagem gravada. E uma das vezes que eu telefonei, que eu liguei para lá, a mensagem era essa: a grande fatalidade do amor é o reencontro. Onde existe amor, existirá reencontro. Se não houver reencontro, é porque não houve amor, né? Então, a doutrina espírita traz para a gente essa noção da morte, não como uma coisa que acabou, nunca mais, né? Acabou aqui, eu não vejo mais, eu não sei de mais nada, eu não quero, nunca mais eu vou ter a possibilidade de encontrar, né? A doutrina espírita vem mostrar para a gente que não é assim. Ela vem mostrar para a gente que o espírito sobrevive à morte do corpo físico, que certamente em algum momento da nossa trajetória nós poderemos reencontrar esses entes queridos, essas pessoas queridas que nos precederam no caminho do além-túmulo, né? Certamente iremos encontrar, né? E ela nos mostra que o carinho existe, que assim como nós sentimos saudade dos nossos queridos, os nossos queridos sentem saudade da gente também, né? Eles também têm saudade da gente. Assim como nós lamentamos a ausência deles em alguns momentos nas nossas vidas, eles também, né? Eles também sentem a saudade da gente. Eles também gostariam de estar perto da gente. Certamente estão. O que não tem é o contato físico. Nós não temos o contato físico. E o que nós sentimos falta é justamente desse contato físico, né? E Denis vem colocando aqui mais à frente, ele coloca assim:
A morte é o ponto de interrogação colocado constantemente diante de nós. A primeira das perguntas inumeráveis, cujo exame preocupou, causou o desespero das idades, a razão de ser de uma multidão de sistemas filosóficos. E até hoje a gente vê isso. E até hoje a gente vê vários sistemas filosóficos, né? A gente vê a ciência, o meio acadêmico, o meio científico, questionando, investigando, analisando, né? Exatamente, Maria, e sente falta da gente também, né? Analisando, investigando, coisas que possam tornar mais palpável, né? Esse sentimento, ou essa noção, né? Nós temos progressos materiais imensos, nós progredimos materialmente de uma forma fantástica, né? Mas, como diz Denis aqui na frente, um pouquinho mais à frente, diz assim: os progressos materiais são imensos, mas no seio das riquezas acumuladas pela civilização, pode-se ainda morrer de privação e de miséria. A gente não vê isso na nossa sociedade. Nós vemos sociedades riquíssimas, extremamente abastadas, mas ao mesmo tempo a gente vê pessoas numa miséria profunda, né? Pessoas numa necessidade profunda. Então nós temos essas diferenças, ainda existe essa diferença na nossa sociedade, uns poucos com muito e muitos com pouco, né? Nós ainda vemos essa diferença social, essa diferença de poderes, de poder material, aí dizendo, claro. Nós vemos essa diferença entre os povos, né? Mas se esses povos mais abastados, né? A gente também joga sempre a culpa para as entidades governamentais, né? O governo não faz, o governo não cria programas, o governo não atende aqui, o governo não atende acolá, o governo não faz assim, o governo não faz assado. Ele pode deixar a desejar em vários setores da vida pública, ele pode deixar a desejar em vários setores da vida das pessoas. Mas nós também precisamos fazer a nossa parte em relação aos menos favorecidos. Nós também precisamos atuar, Júnior, exatamente. A gente acha que é coisa muito antiga, mas não é não, né? Porque nós precisamos fazer a nossa parte também, né? Eu acho que o governo ele tem a obrigação de fazer contenção das encostas, ele tem a obrigação de manter as galerias limpas, né? Mas a gente deixa de cumprir a nossa parte quando nós jogamos o lixo na rua, quando nós desmatamos as nossas encostas, quando nós desmatamos as nossas florestas, os nossos campos, né? Nós deixamos de fazer a nossa parte. Quando eu jogo uma latinha de refrigerante ou um copo pela janela do meu carro na rua, eu estou fugindo com a minha responsabilidade. Estou cobrando o governo, eu também não estou fazendo. Então ele pode deixar a desejar, mas nós também estamos deixando a desejar. E é essa modificação que é importante para todos nós. Porque se nós queremos uma sociedade mais justa, nós precisamos ser pessoas mais justas. Se nós queremos uma sociedade mais fraterna, nós precisamos ser pessoas mais fraternas. Se nós queremos uma sociedade mais solidária, nós precisamos ser pessoas mais solidárias também, né? Nós nos acostumamos a doar o material, a doar alguma coisa material, mas nós precisamos ser pessoas mais bondosas. Nós precisamos carregar de amor e de bondade, né, aquilo que nós doamos, não simplesmente um ato material, de eu pegar alguma coisa que sobra na minha casa, né, e eu pegar essa alguma coisa e doar para alguém que esteja necessitando de um agasalho, de uma comida. Eu estou doando a parte material, mas eu também posso fazer com que esse elemento material que eu estou doando seja carregado de amor, seja carregado de carinho, seja carregado de boas vibrações, seja carregado de fraternidade, né? Então eu preciso me tornar uma pessoa mais bondosa, eu preciso ser solidária, fraterna, mas eu preciso ser uma pessoa mais bondosa também, né? Nós precisamos modificar, nós precisamos trabalhar as nossas modificações. Nos dias de hoje, nós estamos acabando de ver, né, as modificações que o nosso planeta está sofrendo, as necessidades que esses países que estão sofrendo esses terremotos, né, monstruosos, né, a necessidade desses países mais pobres, né? Então é nosso dever
E também nós podemos estar sofrendo isso também, né? Desde o início do ano, né? Nós tivemos enxurradas, chuvas no sul do país, encostas que caíram aqui no Rio de Janeiro, naquela região de Angra dos Reis, matando uma série de pessoas, terremoto no Haiti, terremoto no Chile, né? Um inverno super rigoroso lá no hemisfério norte, né? Nós estamos presenciando tudo isso, né? E de repente tudo acaba igual, tanto o abastado como o que não tem nada, ele está simplesmente terminando da mesma forma. O terremoto que atingiu o mais simples, o menos favorecido, também atingiu o mais favorecido, né? A natureza, ela nivela, ela nos coloca em condições de igualdade com todos, né? Todos acabamos da mesma forma. Todos nós, no momento, como assim desalinhou? Como? Não entendi, Andréia. Ela alinha todos nós, ela não desalinha, ela alinha todos nós, né? Ela alinha todos nós acabamos iguais. Sim, as placas tectônicas, parece que houve uma modificação, né? Nas placas ou no eixo da Terra, não sei, eu não procurei ler exatamente alguma coisa sobre isso, mas está nos mostrando isso, está nos mostrando que nós somos tão passíveis. Tudo bem, minha querida, as coisas são passíveis de acontecer com a gente também, não acontece só na casa do lado, as coisas não acontecem só na casa do lado, acontece dentro da nossa casa também, né? Eu não estou protegida com as paredes da minha casa, achando que o meu mundinho está ótimo, porque o mundo lá fora está sofrendo uma série de modificações que está levando as pessoas ao sofrimento, né? Se eu estou dentro da minha casa e a coisa está acontecendo do lado, eu tenho que parar para pensar, né? A ameaça está ali do meu lado, então eu tenho que parar para pensar também, né? E Denis, mais à frente, ele coloca para a gente assim: às vezes, atormentado pelo espetáculo do mundo e as incertezas do futuro, o homem ergue seu olhar para o céu e pergunta-lhe a verdade. Interroga silenciosamente a natureza e seu próprio espírito. Reclama da ciência os seus segredos e da religião seus entusiasmos. Mas a natureza parece-lhe muda e as respostas do sábio e do religioso não satisfazem a sua razão e o seu coração. Entretanto, há uma solução para os seus problemas, uma solução maior, mais racional, mais consoladora, que todas aquelas oferecidas pelas doutrinas e as filosofias atuais. E esta solução repousa sobre as bases mais sólidas de que se pode conceber: o testemunho dos sentidos e a experiência da razão. Realmente, não é? E a gente consegue ver também nessas catástrofes, né? Nesses desencarnos coletivos, nessas catástrofes, o que a gente pode... o que ela tem para nos mostrar como lado positivo. Eu acabei de ler ainda agora, minutos antes de eu entrar aqui no portal do G1, né, um movimento dos estudantes adolescentes chilenos, que eles estão deixando em suas casas, estão deixando a televisão e as suas programações que eles gostariam de ver, estão se reunindo em escolas para que eles possam estabelecer uma rotina, estabelecer uma estratégia para que eles possam conseguir recursos para ajudar as pessoas que sofreram, que foram prejudicadas pelo terremoto, que tiveram consequências maiores, né, pelo terremoto. Né? Eu mandei até para a notícia do Espiritismo.net para depois isso poder vir a ser comentado por algum colaborador, né? Então a gente começa a ver isso, como as pessoas começam a se solidarizar, como as pessoas começam a se juntar, a se preocupar, né? Nesses momentos em que a dor atinge a todos, né? Como as pessoas se mobilizam, como as pessoas percebem que a dor do outro não é a minha dor hoje, mas pode ser a minha dor amanhã. Então, a Joana de Ângelo diz isso pra gente: a caridade é o amor em movimento. Então, se hoje estão precisando de mim, amanhã pode ser que eu precise dessas pessoas. Eu preciso que elas venham nos ajudar, venham nos estender a mão para que a gente possa ultrapassar essas dificuldades que o mundo coloca na frente da gente, para que a gente possa aprender. Né, para que a gente possa aprender mesmo, não é outro caminho, né? É aprender, é que como Jesus nos coloca, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir,
Nós precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, para que essa sociedade se torne melhor, né? Que ela se torne melhor. Mais à frente, Denis coloca assim: no mesmo instante em que o materialismo atingiu seu apogeu, espalhou por toda parte a ideia do nada, uma ciência, uma crença nova apoiada sobre os fatos aparece. Ela oferece ao pensamento um refúgio onde encontra, afinal, o conhecimento das leis eternas de progresso e de justiça. Uma florada de ideias que se acreditavam mortas e que apenas adormeciam, produz-se e anuncia uma renovação intelectual e moral. Né? Então, no momento que ele vem colocando para a gente, no momento em que o materialismo atingia o seu apogeu, espalhava dentro da sua doutrina, né? A crença no nada, e que tudo acaba com o corpo físico, né? No momento em que o materialismo lança essa ideia e distribui essa ideia, espalha essa ideia, né? Vem surgindo uma nova filosofia, que é a doutrina espírita, uma nova crença, que vem nos mostrar justamente o contrário, que vem dizer para a gente: olha, a morte termina com o corpo físico, mas você é um espírito eterno, e você sobrevive à morte do corpo físico. Vem nos dizer: você já encarnou e desencarnou milhares de vezes nessa jornada. E vem nos dizer também, né, que não estás sozinho, você não está sozinho. Você tem espíritos te amparando. Existem espíritos que te amparam antes da encarnação, durante o momento da encarnação e depois desse momento da encarnação, depois do seu renascimento no corpo físico. Que as dificuldades que você passa, que você venha passar pela vida do corpo físico, são dificuldades que o teu espírito eterno necessita para que ele se torne melhor. São provas, são experiências que você vai precisar para você se tornar uma pessoa melhor. Mas você não está desamparado. Você tem uma gama de espíritos amigos, protetores ao teu lado, te amparando, te fortalecendo, te dando condições de continuar o teu trabalho. Jesus está ao nosso lado e ele disse para todos nós que nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Ele está sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos incentivando, né? E se no final de uma vida, se no final de uma jornada terrena, você não conseguiu atingir aqueles objetivos, nem por isso você será condenado a viver no limbo, nem por isso seu espírito estará condenado ao sofrimento, né? A lei é de amor, a lei é de justiça, a lei é de amor. Então você terá uma outra oportunidade na qual você poderá escolher novamente as dificuldades que você precisará para você vencer essas matérias que você não conseguiu, né? Assim como na escola, de repente eu posso ser uma excelente aluna em língua portuguesa, em história, em geografia, mas ser uma péssima aluna em matemática. E eu falo por mim, né, que matemática sempre foi o meu calo dentro da escola, tanto na escola como na universidade, sempre foi o meu calo, foi a matemática, né? Agora, eu posso ficar de segunda época nem existe mais, segunda época era na minha época, né? Hoje em dia é recuperação, já nem sei como é que está mais isso. Aprovação automática ou sem aprovação automática, né? Você pode não ter sido tido sucesso nessa empreitada, numa matéria ou numa outra matéria, mas você... Na sua também, Júnior? Nós somos, então, contemporâneos, né, Júnior? Mas você, nem por isso você perde. Se a gente olhar o nosso sistema educacional, nem por isso você perde, né? Lá na minha época, era a segunda época, eu tinha uma oportunidade. Né? Quando chegou na faculdade, existia dependência. Eu podia não passar naquela matéria, mas eu não precisava repetir o meu ano inteirinho. Eu podia passar para o ano seguinte e fazer dependência daquela matéria, né, que eu tinha ficado, né? Então, o mundo material nos retrata de uma forma assim muito tênue, às vezes muito, muito pálida, né, a nossa realidade.
Então, o fato de eu não ter, eu preciso trabalhar o meu espírito, eu preciso trabalhar a minha consciência, eu preciso trabalhar a minha educação espiritual. Mas aquilo que eu não consegui fazer é diferente, resignação é diferente de acomodação, né? Eu posso ser resignada e não ser acomodada, né? Mas aquilo que eu não consegui fazer, que eu tentei e não consegui fazer, né? Eu sei que eu tenho outra oportunidade para poder trabalhar isso, né? Com outras pessoas, em outras situações, de uma outra maneira, mas eu tenho oportunidade de poder trabalhar isso, né? Então essa doutrina, ela vem nos mostrando isso, ela vem falando isso pra gente, né? Você não está condenado, não existem penas eternas, você não está condenado ao sofrimento eterno, você pode recomeçar, você tem condições de recomeçar, né? Você precisa se olhar, você precisa cuidar, você precisa ter carinho, você precisa olhar com mais cuidado para tudo isso, mas você pode recomeçar, você tem como recomeçar, né? Você não vai ficar sofrendo eternamente porque você cometeu uma determinada atitude errada ou você deixou de fazer alguma outra coisa, né? Eu não posso me acomodar, eu não posso ficar achando assim, a natureza não dá saltos, então eu posso ficar aqui quietinho no meu canto, né, esperando que os outros façam por mim. Não, isso eu não posso, eu não devo, aliás, né, como lembrando de Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Isso eu não devo, eu até posso, mas eu não devo ficar sentada quietinha, deitada quietinha, esperando que os outros façam por mim, né? Aí não vai dar certo. Aí depois eu vou começar a reclamar, puxa, mas será que ninguém fez isso? Puxa, será que eu mereço isso? Será que eu mereci estar passando por isso? Será que eu mereci estar passando por aquilo outro? Será que eu mereci estar vivenciando essa situação ou aquela outra situação? O que será que eu fiz para poder merecer isso, né? A gente se pergunta isso, não pergunta isso? Que será que mal eu fiz a Deus para estar passando por isso? Vocês já escutaram isso? Já escutaram isso? Eu já escutei. E será que eu já não falei isso? Provavelmente sim. Provavelmente eu já devo ter falado isso sim, né? Injustiça, né? Ou então eu faço um outro tipo de barganha. Puxa, eu rezo de manhã, eu rezo de tarde, eu rezo de noite, eu vou à casa espírita, eu faço isso, eu faço aquilo outro, e as coisas ainda acontecem assim comigo? Ainda acontece desse jeito comigo? É assim? Né? É assim mesmo? Uma vez, né, nessas reclamações, há alguns anos atrás, uma fase muito complicada, muito difícil da minha vida, na fase que a minha irmã já desencarnada, estava muito, muito doente, e foi uma fase muito difícil, muito problemática, muito difícil, né? Que uma porção de gente ficou doente na família ao mesmo tempo, e foi muito complicado. E uma vez, eu chegando no Leão Denis, eu estava vindo do hospital, que minha irmã estava internada, ela fazia hemodiálise e era por ser rebelde, ela tinha crises de pior do quadro clínico dela, muito grande, né? E uma vez eu fui para o Leão Denis direto do hospital, e quando eu cheguei lá, mas eu estava tão mal, eu estava tão triste, eu estava tão cansada, eu estava mal, eu estava muito mal mesmo, né? E deixando isso transparecer na minha fisionomia, né? De cansaço, de tristeza, de angústia, uma série de coisas, né? E eu desci, nessa época eu auxiliava as pessoas na gráfica, né? Foi logo assim, pouco depois de eu entrar do Leão Denis, e o Altivo estava na gráfica e ele chegou para mim e fez assim, nossa, você está com uma carinha ruim, o que você tem, minha filha? Aí eu falei para ele, eu estou passando por isso, olha, tem horas que sinceramente eu não aguento, tem horas que eu acho que eu vou assim, desabar, eu acho que eu vou cair, eu acho que eu vou acabar, porque eu acho que nada está me segurando, nada está me sustentando, sabe? Aí eu peguei, continuando a falar, eu fiz a seguinte observação para ele, tudo bem, né, acho que podiam mandar tudo, mas pelo amor de Deus, né, chefinho, que eu chamava de chefinho, né, pelo amor de Deus, né, chefinho, podiam mandar em dose homeopática. Eu fiz assim, eu reclamei assim, né, aí ele fez assim para mim, ele perguntou assim para mim, e quem garante a você que você já não está recebendo em dose homeopática? Você tem certeza de que você não está recebendo em dose homeopática toda essa dificuldade que você está atravessando agora?
né? E aí eu parei, né? Olhei assim para ele, né? Respirei fundo, né? Pensei, eu falei, de repente tudo bem, né? Aí saí dali, fui fazer outra coisa, depois eu fui para a reunião mediúnica e saí, depois fiquei pensando nisso, né? E até hoje eu penso nisso, né? Quando a gente passa por situações complicadas, situações difíceis, né? Que a gente pensa, puxa vida, podia ser em dose homeopática, mas será que já não está em dose homeopática? Né? Será que a dificuldade que eu estou atravessando já não está em dose homeopática? Né? Então a gente tem que parar e tem que pensar em tudo isso que a doutrina espírita nos concede, nos mostra, né? nos sustenta nas nossas dificuldades, né? Então a gente precisa parar para pensar nisso, né? Para pensar no que a gente recebe dessa doutrina, o que a gente recebe dos ensinamentos dos espíritos, o que a gente pega o Evangelho, abre o Evangelho, como isso não revigora o nosso ser, como isso não revigora a leitura do Evangelho, como não aumenta a nossa imunidade, como não aumenta a nossa vontade, como não nos dá assim um alento diante daquilo que nós estamos passando no momento, né? Nós estamos assim quase encerrando, eu vou ler só o último trechinho aqui do Leon Denis, no finalzinho da introdução, que ele diz assim: essa doutrina capaz de transformar a face da sociedade que oferecemos aos pesquisadores de todas as ordens e de todas as fileiras. Ela já foi divulgada em numerosos volumes. Acreditamos dever resumi-la nessas páginas sob uma forma diferente, dirigindo àqueles que estão cansados de viver como cegos, ignorando a si mesmos, àqueles a quem não satisfazem mais as obras de uma civilização material, toda superficial, e que aspiram a uma ordem de coisas mais elevadas. É sobretudo para vocês, filhos e filhas do povo, trabalhadores, cuja estrada é áspera, a existência difícil, para quem o céu é mais escuro e mais frio, o vento da adversidade. É para vocês que este livro foi escrito. Ele não lhes traz toda a ciência. O cérebro humano não saberia contê-la, mas pode ser um degrau a mais na direção da verdadeira luz, provando-lhes que a vida não é uma ironia da sorte, nem o resultado de um estúpido acaso, mas a consequência de uma lei justa e equitativa, abrindo-lhe as perspectivas radiosas do futuro. Ele fornecerá um móvel mais nobre às suas ações, para brilhar um raio de esperança na noite das suas incertezas. Aliviará o fardo das suas provas e lhe ensinará a não tremer diante da morte. Abram-no com confiança, leiam-no com atenção, pois ele emana de um homem que, acima de tudo, quer o seu bem. Entre vocês, muitos talvez rejeitarão nossas conclusões. Apenas um pequeno número as aceitarão. Que importa? Não procuramos o sucesso. O único móvel que nos inspira, o respeito, o amor da verdade. Uma única ambição nos anima. Gostaríamos de, quando nosso envoltório usado retornar à terra, que o nosso espírito imortal possa dizer: minha passagem neste mundo não terá sido estéril se contribuir para acalmar uma dor, esclarecer uma inteligência em busca do verdadeiro, reconfortar uma única alma vacilante e entristecida. E assim Denis termina essa introdução para a gente, né? E a gente é lindo, né? Sônia Mara é lindo, Leon Denis é lindo, Leon Denis é um poeta para escrever. É uma inspiração constante, né, pra gente, né? E a gente terminando, né, a gente tem 3 minutinhos para terminar, porque daqui a pouquinho o Celde entra para poder abrir a sala para reunião pública. Nós, antes da nossa prece, nós queríamos agradecer a todos que estiveram aqui conosco nessa tarde, né? Trocando ideias. Ninguém está dando aula, a gente está estudando junto, né? Que a gente possa trocar ideias, né? Durante todo o período que nós estaremos aqui estudando o livro Depois da Morte, que nós possamos criar os nossos vínculos de amizade, estreitar os nossos vínculos de amizade, de carinho, de respeito, né? E que a gente possa estar sempre trazendo a nossa contribuição também, a nossa contribuição para que a gente possa entender mais, entender melhor, né? O pensamento de Denis, que realmente é muito lindo. Ok?
tá? Muito obrigada mesmo do fundo do meu coração. Sou animada, oportunidade, matou a saudade da aula do magnetismo espiritual. Pois é, eu tive que deixar, né, lá o magnetismo espiritual, mas a gente vai mudando, a gente está impossibilitada de um lugar, a gente acaba aparecendo no outro, né? A gente nós vamos fazendo agora a nossa prece, né, para nós podermos fechar a sala, para o Leon Denis poder entrar, e convidando a todos a voltar para a transmissão da palestra do Leon Denis, que acontece agora às 19h20, ok? Então vamos lá, a nossa prece, né? Vamos dizer assim: Jesus querido, amigo nosso de todas as horas, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos concede nesta encarnação de trabalhar em tua seara. Obrigado, Senhor, pela saúde do corpo físico. Obrigado, Senhor, pela possibilidade de estar conectando, de estar nos ligando a este meio de comunicação. Obrigado, Senhor, pela presença dos amigos aqui em nossa sala. Obrigada pela presença dos companheiros que nos ajudam, que nos incentivam a continuar a nossa caminhada. Obrigada, Mestre, pelo amparo que estendes a todos nós que aqui estivemos presentes, encarnados e desencarnados. Obrigado, Senhor, pelo teu amor eterno, pela tua boa vontade sempre para com todos nós. Ajuda-nos, Senhor, a vencer as nossas dificuldades, para que possamos dia a dia dizer: venci, Senhor, eu hoje consegui vencer essa dificuldade. Obrigada, Mestre, pelo amparo incondicional em nossas vidas. Que possamos, Senhor Jesus, estar aqui reunidos na próxima semana, estudando um pouco mais acerca do pensamento de Leon Denis sobre a doutrina espírita, como ele nos apresenta a doutrina espírita. Que a tua paz possa se fazer presente em nossos corações, que a tua alegria esteja presente nos nossos pensamentos e que tua misericórdia, Mestre querido, nos alcance aonde quer que possamos estar. Despeça-nos em paz e com o teu carinho. Que seja assim, agora e sempre. Graças a Deus. Gente, muito obrigada mesmo a todos vocês. Que na próxima segunda-feira, na próxima quinta-feira, possamos estar aqui presente, trocando essas ideias, tá bom? Um beijo grande em cada coração.